Meu nome é Bruno Moreno, sou repórter do jornal Hoje em Dia desde 2004. Em 2007, quando o Brasil foi escolhido para receber a Copa do Mundo, eu comecei a acompanhar todos os preparativos, principalmente os gastos públicos e os impactos ambientais e sociais de um mega evento. E a partir disso, eu fiquei 6 anos cobrindo esse tema, até 2013, quando em dezembro de 2013 surgiu a oportunidade de fazer uma grande reportagem que iria, de uma certa forma, mostrar todo esse acúmulo que tem a ver com a preparação do país para a Copa do Mundo. Foi basicamente o concurso Tim Lopes de jornalismo investigativo, que dava uma grana para o jornalista que fizesse um planejamento. O tema era direitos de infância e juventude e Copa do Mundo. Eu fiquei pensando como que eu consigo juntar essas coisas numa reportagem legal. E a ideia primeira que eu tive, foi a que eu segui, foi justamente trabalhar a questão das desapropriações e a influência na continuidade da vida escolar de crianças e adolescentes nas principais cidades do país que tivessem envolvidas com o Mundial de Futebol e onde tivessem grandes números de desapropriações. Para chegar nesse número não foi fácil, para chegar no número de cidades que eu iria visitar e chegar no número de pessoas que foram desapropriadas. Havia muitos caminhos para buscar essa informação, mas nem todos eram confiáveis. Eu fiz um apanhado de dados que eu entendia que eram os mais confiáveis, da Controladoria Geral da União, do Tribunal de Contas da União, dos núcleos dos atingidos pela Copa nessas cidades e também do Observatório das Metrópoles. E a partir disso eu escolhi 6 capitais, além de Belo Horizonte, claro. Nós fizemos 3 viagens para São Paulo e Cuiabá, depois Porto Alegre e Rio de Janeiro, e Recife e Fortaleza. A escolha das cidades foi basicamente pelo número de desapropriações e também a escolha do planejamento das viagens foi pela proximidade geográfica e, ao mesmo tempo, pela combinação que eu consegui fazer nas passagens aéreas. Uma vez que a gente concluiu as viagens, a gente publicou de 12 a 16 de maio. Entre abril, entre a última viagem, e maio, eu não fiquei dedicado só à reportagem, também trabalhava no dia a dia no jornal, mas na última semana eu fiquei basicamente dedicado à publicação da grande reportagem. Foram 6 páginas, 5 dias de publicação. Primeiro dia foram 2 páginas. A ideia era basicamente mostrar esse cenário em nível nacional. Eu acho que de uma certa forma a gente conseguiu cumprir esse objetivo. Um aspecto que eu acho que é interessante a gente comentar aqui nessa entrevista é como é que é a produção de uma grande reportagem, Demandou muito tempo, muito estudo, muita pesquisa, muitas ligações, muitos telefonemas, e muitas trocas de e-mails. Mas nunca que a gente produz, o máximo que a gente produz sempre tem algum imprevisto. Um deles que eu acho interessante de comentar foi na viagem Porto Alegre e Rio de Janeiro, que foi a segunda viagem. A primeira viagem eu produzi ela toda, São Paulo e Cuiabá, não teve problema nenhum, as pessoas que eu tinha mantido contato, consegui encontrar com elas, foi tudo perfeito. Agora, em Porto Alegre e no Rio de Janeiro, as pessoas com as quais eu tinha combinado, na última hora sumiram, não consegui falar com elas. Eu tinha um plano B, que eram outras pessoas que eu tinha um telefone, acabei acionando essas pessoas tanto em Porto Alegre quanto no Rio e deu certo. No Rio de Janeiro tem um caso interessante, que é a figura a fonte, que ia falar comigo, simplesmente sumiu 2, 3 dias antes de eu embarcar, e aí eu consegui um outro telefone. Liguei para essa pessoa, ela falou comigo assim, olha, vai lá perto da Câmara dos Vereadores, tem um bar com um toldo amarelo, perto desse toldo amarelo tem um prédio com um portão preto, você vai bater lá e procurar pelo fulano. Fui lá, procurei perto, não sabia nem qual era o nome da rua, perto do bar, o portão preto, procurei pelo fulano estava viajando, estava em Brasília. Expliquei minha história, aí a pessoa que me atendeu me passou o contato de um senhor que mora na Barra da Tijuca. Isso era numa quarta-feira. Liguei para ele, ele me disse o seguinte, na quinta-feira, amanhã, às 10 horas você me liga. Liguei para ele na quinta-feira, no dia seguinte, às 10 horas, aí ele falou, consegui uma pessoa para conversar com você amanhã, às 10 horas, na sexta-feira.
E fomos lá 10 horas e acabou que deu tudo certo. Era uma fonte que encaixou direitinho na matéria. Esse tipo de imprevisto sempre aparece numa reportagem, por mais que você produza. Mas o fundamental não é tudo dar certo sempre. O fundamental é que com o imprevisto você consiga, de alguma forma, continuar a produzir o seu material, continuar com a sua grande reportagem. Sempre vai ser trabalhoso, sempre vai ser fundamental manter um bom nível de organização das informações. Como é muita coisa que você organiza, muita gente que você conversa, se você não tiver essa organização, você fica perdido. A gente optou por publicar um primeiro dia 2 páginas, uma página com um cenário mais geral, mais global, e a segunda página, nesse primeiro dia, sobre Belo Horizonte. Nos 3 dias seguintes, foram 2 capitais por página, e no último dia, um fechamento, um apanhado geral da publicação. Conversei com os especialistas e tudo mais, comentando a repercussão disso tudo. Depois de publicado, eu inscrevi a série de reportagens em alguns prêmios e, para minha felicidade, fui premiado com o Délio Rocha, que é o prêmio do Sindicato de Jornalistas de Minas Gerais, de interesse público, e 3º lugar no prêmio da Defensoria Pública de Minas Gerais. Sempre tinham as anotações que não podiam deixar de aparecer no material. Algumas coisas importantes, por exemplo, no Rio de Janeiro, o personagem que a gente encontrou, que tem uma história triste, mas que é importante de ser contada, que é um menino que estava trabalhando de pedreiro, de servente de pedreiro, e a gente conseguiu conversar com a mãe dele mais ou menos 11h30, meio-dia, que era um horário em que os meninos estavam voltando da escola, e esse menino estava fora da escola. Então essa é uma das anotações que eu lembro que eu fiz lá. Eu não posso deixar de falar que esse momento era importante, não só a informação do que ele me disse, do que a mãe dele me disse, mas o contexto é fundamental. Já que eu estava trabalhando com crianças e adolescentes fora da escola, esse garoto que estava no horário de retorno da escola, enquanto o pessoal estava voltando, ele estava trabalhando de pedreiro. Então, assim, informações eu sempre fui anotando, mas as reportagens mesmo eu escrevi faltando uma semana para publicar. O que eu acho mais difícil é ter... É difícil falar uma coisa mais difícil, Mas assim, eu vou enumerar algumas. Primeiro é ter tempo, porque no dia a dia do trabalho do jornalista, do repórter, é muito difícil você conseguir um tempo para se dedicar a algum tema. Segundo é ter uma ideia legal que seja aceita tanto pela sua chefia quanto por algum agente financiador, como foi o meu caso. Mas de fato o fundamental é você conseguir achar um tema legal e ter tempo para isso. Aliás, na realidade você precisa achar um tema legal e convencer seus chefes de que você precisa desse tempo e que vai ser importante não só para a publicação em que você trabalha, para o veículo de comunicação em que você trabalha, mas para os leitores desse veículo. Então, fundamental é o tema. Como é que faz para chegar no tema, Eu acho que é ler de tudo, acompanhar tudo e tudo que for de seu interesse, O repórter, a principal coisa do repórter é a curiosidade dele, Então, quando você vê algum tema que você acha que aquilo ali pode ser um fio de meada para alguma outra coisa, um caminho que vai te mostrar, vai seguindo aquilo, No meu caso, eu comecei a trabalhar com os preparativos da Copa em 2007. Fiz várias matérias legais, só que, para mim, na minha opinião, o ápice foi essa, porque eu consegui juntar várias coisas. Eu consegui juntar um banco de dados que eu já tinha reunido há um bom tempo, consegui juntar a análise de dados, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, analisar os dados, números, O número também é informação. O número nunca é só um algarismo que está perdido lá na página, ele quer te dizer alguma coisa. Interpretar esses números é fundamental para a vida de qualquer repórter e para a vida do leitor, do país, enfim, da sociedade como um todo, é de interesse público. Nem todo jornalista gosta de fazer isso, Isso é uma coisa que os jornalistas deveriam gostar mais, ou não necessariamente gostar, mas entender que isso faz parte. Enfim, reunir essas informações sempre buscando o interesse do leitor, eu acho que é fundamental.